Prezado cidadão real, você que sempre nos acompanha em todas as edições ao longo desses praticamente 10 anos de existência do programa Cidade Real, já se acostumou em saber que no mês de outubro destinamos todas as nossas edições tratando das temáticas que envolvem a educação, tanto aquela acadêmica do banco escolar, como também a de formação de valores. E desta forma, temos tido esta oportunidade e privilégio de abordar essa questão por mais vezes durante a existência deste nosso projeto de informação de utilidade pública. A educação é tema preferencial no programa Cidade Real e sempre tratada de uma forma absolutamente responsável, coerente, honesta e transparente, o que, por vezes, falta às autoridades constituídas e responsáveis no trato dessa questão em promovê-la. A educação é uma das temáticas prediletas dos agentes políticos, especialmente na época das campanhas eleitorais. Mas, passado o momento da eleição, onde os palanques são desmontados, esta questão começa a ser tratada de forma secundária. E aí entendemos porque o nosso país ainda enfrenta extrema dificuldade em romper muitos desafios. Entendemos porque ainda temos um índice absolutamente inaceitável de analfabetos no nosso país, no nosso estado e em nosso município. Algo absolutamente incompreensível. Sendo assim, a educação, que é a única ferramenta capaz de promover todo esse desenvolvimento, e temos a constatação de cases de sucesso em vários países do mundo que investiram maciçamente em educação, conseguiram reverter a sua situação. Me parece que, salvo o melhor juízo, ainda precisaremos de muito tempo para que esta mudança ocorra em nosso país. Entretanto, nós, e aí incluo você, telespectadora assídua do programa Cidade Real, que tivemos o privilégio de frequentar um banco escolar, sabemos desta importância e nos comprometemos com a questão de forma social, ou seja, compartilhando informações. E o programa Cidade Real tem trabalhado nessa vertente, levando até você informação de utilidade pública. Na primeira edição deste mês, conversamos com o coach neurolinguista William Moliari Jr., que tratou a educação sobre o aspecto desta programação neurolinguística, que é uma ferramenta científica que colabora extremamente com o entendimento de várias situações relacionadas à nossa rotina, nos permitindo entendê-las melhor com a valorização e, evidentemente, a elevação da nossa autoestima. Na edição da semana passada, recebemos o ilustre professor, escritor e conferencista Hamilton José Mouta Werneck, que realmente, além de conceder uma entrevista, concedeu e nos permitiu assistir uma aula sobre as questões relacionadas à educação que lhe foram propostas. Faço esse breve relato até para lhe orientar e indicar que assista esses programas anteriores, bastando para tanto baixar o aplicativo da TV Zoom, onde você terá a oportunidade de assisti-los na íntegra a qualquer momento e em qualquer lugar que disponha de um sinal de internet minimamente razoável. Nesta edição, estaremos dando sequência. Desta vez, conversando sobre uma temática absolutamente interessante e indispensável à educação, a leitura, sob seus vários aspectos, tanto no que se refere à criação
de uma obra literária, quanto à transmissão das informações de conteúdo, enfim, como o setor está vencendo eu diria, certa dificuldade que a tecnologia, por vezes, impõe àqueles que ainda não detêm conhecimento da utilização da mesma na leitura das mais diversas obras e textos que estão disponíveis na internet. Enfim, teremos a oportunidade de aprofundar essa questão que, por vezes, parece absolutamente simples, mas não é. Precisa ser tratada desta forma, absolutamente profunda e com conhecimento. O hábito da leitura, que é extremamente saudável, tem se perdido, me parece, ao longo dos anos. Basta observarmos que a leitura é base para termos um bom vocabulário, para conhecermos os textos, as palavras, as sentenças, as frases e dessa forma nos educarmos quando precisamos nos manifestar em diversas ocasiões, como nesse momento eu faço. Tive o privilégio de ter excelentes professores de língua portuguesa e por isso sou imensamente grato a todos. Assim sendo, conversaremos com uma ilustre escritora e tradutora que está diretamente envolvida num evento sensacional que ocorrerá em Nova Friburgo na última semana deste mês, justamente promovendo esta possibilidade de conhecermos obras literárias, autores, enfim, termos contato direto com a literatura. Com a proteção de Deus, sempre com a certeza absoluta da sua audiência, contando, evidentemente, com a confiança indispensável dos nossos patrocinadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 16 de outubro de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gilmar, sou profissional da construção há mais de 20 anos. Para mim, a obra não pode parar e a Vermar tem a melhor entrega da região. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez dando continuidade, conforme disse na abertura, à série de edições que estamos promovendo neste mês de outubro como forma de prestar uma homenagem simbólica a todos os professores, educadores, mestres, inclusive todos aqueles também envolvidos no sistema educacional que nos permitiram ter a oportunidade de adquirir conhecimento, de adquirir formação acadêmica e dessa forma desenvolvermos nossas atividades. Assim sendo, nesta edição continuaremos tratando deste tema que interessa a muitos que querem entender um pouco melhor o nosso cenário e, evidentemente, alçar possibilidades que, por vezes, se tornariam inalcançáveis. Mas, em breve, neste mês de outubro, no último final de semana, Nova Friburgo lhe oferecerá uma oportunidade imperdível, até porque estará promovendo a sua segunda edição da Feira Literária, de uma feira literária, e aí com diversas atrações, programação extensa, e é também o que trataremos no decorrer desta edição inédita. Mais uma vez, antes de iniciarmos a conversa com a nossa convidada, que já está ansiosa por se manifestar, quero lhe advertir
que a sua participação está prejudicada, uma vez que os nossos programas estão sendo gravados com a devida antecedência, por conta de mudanças estruturais na TV, estamos nos adequando à nova dinâmica, mas, entretanto, em breve retornaremos ao nosso contato saudável e habitual das edições ao vivo, onde você que nos acompanha nesse momento entra em contato conosco, participa, questiona, indaga, apresenta sua sugestão acerca do tema que está sendo abordado através dos nossos canais de interatividade. Entretanto, ainda seguiremos por mais algum tempo nesta rotina das gravações sendo realizadas com antecedência. Obviamente, mantemos o compromisso de levar até você toda semana um programa inédito com convidado, e nessa ocasião convidada que entende da matéria e certamente poderá aprofundar o conteúdo. Vale assistir, vale acompanhar. Tenho certeza que você, que é telespectador e telespectadora do programa Cidade Real, formador de opinião, certamente absorverá muitas reflexões acerca da nossa conversa informal. Sendo assim, quero saudar e, se me permite, de forma muito respeitosa, cumprimentar e saudar a querida Ana Beatriz Manier, escritora, tradutora, editora, professora, ou seja, multifuncional, que nesse momento comparece a esta edição do programa Cidade Real. A direção da TV Zoom, com a produção do programa Cidade Real, se sentem honrados com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Legal. Antes de falarmos objetivamente sobre a segunda edição da FLINF, que é a Feira Literária de Nova Friburgo, que tem uma programação absolutamente sensacional, extensa, diversificada para atender todos os públicos, gostaria de aprofundar com você alguns aspectos. Inicialmente, nós temos observado o advento é uma palavra muito boa, que eu gosto muito, sempre procuro dar um jeitinho de usar aqui nas edições da tecnologia. Sim. Existe a possibilidade de se tomar conhecimento de obras literárias, textos publicados e uma infinidade de outras possibilidades através da internet. Por exemplo, celular, iPad, tablet, mesmo notebook, enfim, existe uma infinidade de ferramentas que nos permitem essa leitura sem que seja através da maneira mais tradicional, até algumas décadas conhecidas, que era pela publicação impressa. Isso cria, Ana Beatriz, algum tipo de conflito? E se cria, como está sendo vencido? Eu não acho que crie conflito, não. Eu acho que complementa, eu acho muito positivo. Se eu pudesse falar para você alguma coisa negativa nesse aspecto, é que com essa tecnologia digital, a oferta aumentou demais, né? Aumentou. Então, quando você tem uma oferta assim, muito grande, às vezes você se perde por onde eu começo, o que eu faço. Isso às vezes torna as pessoas um pouco até atarantadas, Sem né? dúvida. É muita coisa, como é que eu dou conta disso? Sem dúvida. Mas eu acho positivo porque você, a partir do momento que você consegue se organizar ou que você tem alguém para ajudar você a se organizar, e aí, se a gente for falar de escola, entra o professor, eu só vejo um lado positivo, né? Então, se, por exemplo, os livros digitais, um ponto muito bom é que eles são muito mais baratos, né? Você compra um livro digital por 1/3, 1/4 do preço de um livro físico. Então, isso já permite que mais pessoas tenham acesso. E você pode ler um livro digital onde você estiver. Você pode ler pelo seu celular, você pode ler pelo Kindle, pelo seu iPad, pelo seu tablet, pelo seu computador,
onde você estiver, né? Desde que você tenha um acesso à internet. Então, eu não vejo um contra o outro, eu vejo uma harmonia, uma complementação. A gente estava até conversando, né, uns minutos antes da gente entrar no ar, que eu não sei exatamente os números, a porcentagem, mas li há pouco tempo que nos Estados Unidos, quando chegou o livro digital, que houve assim, uma adesão, mas que estagnou nos 30%. Então, 30% da população lê não somente o digital, lê o digital, pode ler o livro físico também, mas se mantém nesse número. E no Brasil parece que está em torno dos 10%. Tende a crescer mais um pouco no Brasil. Mas, por exemplo, eu sou uma leitora, hoje eu leio, a maioria dos livros que eu leio é em Kindle, mas eu também não abandono o livro em papel. Tem hora para leitura digital, pelo menos no meu caso, e tem hora para leitura no livro físico. Agora, nessa linha, Ana Beatriz, ainda existe uma considerável parcela da população que não lida com facilidade com essas tecnologias, especialmente aqueles de uma determinada faixa etária que tem dificuldade no manuseio dessas ferramentas, sequer conhecem os aplicativos e os programas que são disponibilizados para leitura de obras literárias, enfim. Esta parcela da população, e você tem uma obra literária escrita muito interessante acerca desse aspecto, se sente marginalizada, se sente amedrontada diante da evolução e da velocidade que essas tecnologias estão impondo para que se tenha a possibilidade de tomar conhecimento de textos, de obras, de publicações? Olha, eu acho que essa velocidade que você está falando, ela assusta, na verdade, todo mundo. Talvez só não assusta os adolescentes, que eles já nasceram, né, nesse eu costumo dizer, Ana Beatriz, só acrescentando que essa meninada de hoje, eu tenho um filhote de 10 anos, José Vitor, a sensação que me dá é que eles já nascem com chip implantado. Exatamente. Não é? Porque lidam com extrema facilidade com a tecnologia, mais do que nós, particularmente me incluo, que por receio não manuseia com habilidade suficiente as ferramentas que são oferecidas. Essa criançada, esses adolescentes, essa juventude não tem esse medo, não tem esse receio. A palavra é essa aí, é medo. É medo. E aí lidam com extrema facilidade e desenvoltura. Mas a sensação que eu tenho é essa. Agora prossiga, por favor, lhe interromper. Você falou medo, e eu acho que acontece isso. Não é que a pessoa não tenha capacidade, não é que a pessoa hoje com, sei lá, o idoso não tenha capacidade. Muito pelo contrário, porque é muito fácil. Mas há uma prevenção que eu acho que também deveria cair. Uma cautela desnecessária. Desnecessária e sabe um medo daquilo que eu não conheço? Sabe quando você já é contra mesmo antes de conhecer? Não sei nem se é a maioria, há uma parcela ainda que pensa assim, mas é muito bom. Como eu te falei, eu adoro livro impresso, eu leio livro impresso, mas eu também gosto muito do livro digital. Né? Se eu tenho um Kindle ou qualquer aparelho equivalente, eu coloco dentro da minha bolsa. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu não me importo. Se eu chegar a um lugar e eu tiver que esperar 40 minutos por um compromisso que atrasou, 40 minutos, ótimo. Eu vou ler pra caramba nesses 40 minutos. Né? Então, eu tenho sempre o meu Kindle dentro da bolsa e leio. E aquilo faz o tempo passar. Então, para mim, isso é bom. Eu não demorei a me adaptar a Kindle, é facílimo até para as pessoas de idade, as pessoas que têm, às vezes, dificuldade de ler com uma letra menor, nesses dispositivos você pode aumentar o tamanho da letra, você pode melhorar o contraste de tela, quer dizer, é uma ferramenta ótima. Então, mais uma vez eu te digo, não é bloqueio, não é desculpa para que não se leia. Agora, eu acho que as pessoas que não leem, elas não leem porque não leem mesmo, porque não tomaram esse ato. Não é porque o livro é caro, não é porque a livraria não tem o que ela quer, não é porque está em formato digital ou não. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele precisa desenvolver mais o gosto pela leitura. Agora, como também que a gente vai desenvolver esse gosto pela leitura? Eu acho que para você formar um leitor, você tem que ter alguém ali para ajudar.
Uma escola, quando começa a formar um leitor, ela não vai chegar para o aluno e vai dizer, ó, toma esse livro aqui, você lê em casa que a gente vai fazer uma prova. Isso não é formar leitor. Isso é você, coitado, encher o saco do adolescente para fazer uma coisa que ele já não quer fazer. Então, você quer que ele tome gosto pela leitura, você vai pegar um livro, você vai indicar um livro apropriado, eu acho, para a faixa etária dele, e você vai ler com ele. Você mediar uma leitura numa escola, essa é a minha opinião, eu sei que isso nem todo mundo concorda, mas você pega e leia o livro com ele. Eu vi professores fazendo coisas maravilhosas dessa forma, lendo até clássicos, pegando um livro que um adolescente jamais pegaria e lendo com ele numa sala de aula. E aí você vai formando o leitor, você vai ensinando essa pessoa como ela deve ler, você vai pontuando num texto as coisas que devem ser percebidas, você vai ensinando a ler as entrelinhas, né? Porque a gente lê muito mais nas entrelinhas do que nas linhas. Certamente. E quando você aprende a ler de fato, eu volto a falar, independe onde você está lendo, entendeu? Então, há a prevenção com relação à tecnologia, mas eu acho que ela pode facilmente cair por terra. Ela não é necessário. Esse medo que muitas pessoas têm da tecnologia, ele deve sumir. Ele não precisa ter esse medo. Acho que a gente tem que procurar ser cada vez mais aberto. Só para esclarecer a nossa expressiva audiência, você, por algumas vezes, citou o Kindle. Do que se trata? O Kindle, eu citei o Kindle porque é o que eu tenho, né? Não estou aqui fazendo propaganda nenhuma de no equipamento. Existe o Combo, existe o leitor da Saraiva, né? São uns dispositivos como se fosse um iPad, só que é só para leitura de livro. Então você entra na livraria através desse dispositivo e você consegue ver todo o catálogo de livros digitais dessa livraria e você compra ali na hora. E o que eu acho bom desses dispositivos? Que você pode baixar uma amostra dos livros. Então, às vezes, eu não sei se eu vou gostar desse livro, eu não sei se eu vou gostar da forma que esse escritor escreve. Então, você baixa uma amostra, você lê ali 1, 2 capítulos, você já sabe, opa, gostei. Ou não gostei, não é bem isso. Né? Então, você tem o livro ali na hora e você aumenta o caractere, você aumenta o contraste, você lê à noite sem precisar acender um abajur. Certo? Extremamente confortável. É confortável, você tem um acesso fácil, não tem nada, não tem aquele menu de 50 opções, não, é muito simples. Então isso assim dentro do livro digital. E dentro do livro de papel, eu acho que o acesso é fácil para todo mundo. Se a sua livraria, a livraria da sua cidade não tem aquele livro, você pode encomendar aquele livro, você pode buscar, pedi-lo pela internet, né? Você pode pedi-lo às vezes por um 0800, né? Que todas as livrarias têm. Quem quer ler, consegue ler. Exatamente. Entendeu, né? Exatamente. Agora, eu quero aprofundar também um outro aspecto que você citou, que me parece também bastante preponderante nessa questão. Como o sistema educacional no Brasil, especialmente o público, trata a questão da leitura. Você usou o exemplo muito interessante de uma leitura compartilhada, orientada, enfim. Mas isso não é uma prática comum. Essa nossa falta de interesse e atração pela leitura tem também as suas causas, as suas origens no início da nossa formação educacional, ou seja, o sistema ele não disponibiliza ferramentas e, sobretudo, estratégia para que isso seja motivado e desenvolvido na criança, no jovem, no adolescente? Olha só, vamos pegar aqui um exemplo meu, tá? Uhum. Eu estava te falando, eu nasci em Niterói, saí de lá muito novinha, nem cheguei a estudar lá, com 5 anos, fui para o Rio Grande do Sul, minha primeira formação foi no Rio Grande do Sul. Então eu lembro de mim com 9, 10 anos, tendo que ler livros na escola que não eram para a minha idade. Né? Ou então o livro, e eu não tinha hábito de leitura. Criança normalmente não tem hábito de leitura, né? Ou os pais leem para ela, isso é uma forma ótima, né? Você começar a ler para o seu filho. E quando você é criança, você lê um pouquinho, você lê aquele livrinho que você ganha, você lê uma historinha, mas sempre se você for incentivado a isso. A criança não vai espontaneamente, ou pelo menos é raríssimo isso acontecer, deixar de brincar lá fora, deixar de brincar de pique, de jogar futebol, de brincar de qualquer coisa para ler.
Por quê? Porque ler requer que você fique quieto, que você preste atenção ali, que você tenha foco, certo? Depois que você descobre que aquele pedaço de papel te leva, te faz viajar para um mundo e te abre horizontes, aí sim, aí você já descobriu, né? A porta já está aberta. Mas até alguém te convencer de que é assim, você precisa que alguém te fale isso. Então, na infância, eu acho muito importante que os pais leiam para os filhos, que os professores leiam em sala, que os professores seduzam a criança, certo? Então, na minha infância, quando eu fui alfabetizada no Rio Grande do Sul, depois mesmo, quando eu vim na minha adolescência para Nova Friburgo, o esquema de leitura era o seguinte: olha só, você vai ler esse livro de Machado de Assis e a prova é daqui a 3 meses. Eu, com 12 anos, 13 anos, não queria ler Machado de Assis. Para mim, ele era um chato aos 12 e 13 anos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Machado, Clarice, eu não queria ler esses autores na minha adolescência. Porque o livro era dado para mim para eu ler sozinha. Agora, depois que eu comecei a pegar gosto, que eu amadureci, que eu comecei a ler os livros de Machado, os livros de Clarice, os contos, e nossa, que coisa bacana, que coisa que dá para ser tão bem trabalhada. Então, se o professor pega, o Machado de Assis escreveu inúmeros contos, que você pode muito bem ler na sala de aula. Se você pega aqueles contos, e são muito contemporâneos, apesar de ter sido escritos no final do século XIX, você começa a trabalhá-los em sala e começa a chamar a atenção do aluno, né, sobre tudo que está sendo dito ali, em termos estilísticos, sociais também, em termos de literatura, né, de recursos de literatura, aquilo encanta. Então, por isso que eu acho que você tem que ter alguém te abrindo os olhos. Não só criança. Nós temos hoje aqui em Friburgo uma coisa que eu acho muito bacana, que são clubes de leitura, que eles foram abertos pela Márcia Lobos, que é a Maria Fernanda Macedo, o Thiago Mello, é o mesmo grupo que está, né, na curadoria, na curadoria da Flinf. E isso faz o quê? Então, tem várias pessoas nesses clubes de leitura e a gente lê junto. Então, tem gente que não tinha hábito de ler e entrou no clube de leitura para passar a ter o hábito de ler e está tendo, porque está pegando gosto, está olhando para um livro de uma forma menos ingênua. Está olhando para um livro em toda a sua abrangência. Menos ingênua é ótimo. É uma descoberta. O que você lê um livro de uma forma um pouquinho menos ingênua? Você não começa a não prestar atenção só na historinha, né? Você começa a prestar atenção, nossa, que estilo bacana, como ele faz isso, como ele me pega, como esse autor desperta emoção em mim. Né? Quando você fica um leitor mais consciente de tudo, é muito bacana. É uma descoberta bacana. As pessoas, a gente sente que elas mudam. Por exemplo, o clube de leitura que eu faço parte, até vai ter uma mesa na Flinf sobre ele, que é de um livro da Clarissa Píncolas Stess, uma mulher que fez muito sucesso, ela é viva ainda, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso é um livro fantástico que faz um estudo de mitos de várias regiões, de vários lugares do mundo, e começa a discutir o papel do feminino, não só do feminino, do ser humano, mas tem uma ênfase no feminino, através da leitura dos mitos. Então, lê os mitos, lê histórias, né, histórias até conhecidas nossas, como Barba Azul, como Sapatinhos Vermelhos, e depois faz toda uma análise psicológica e social desse mito. Então, nós temos um grupo de leitura hoje com 5 pessoas, e a gente, sozinha, se cada uma estivesse lendo sozinha, não teria o ganho que a gente tem lendo em grupo. Então, o ler em grupo é muito bacana, o ter alguém lendo com você é muito bacana. Claro que todo mundo, né, você começa a ler, todo mundo tem condição de ler sozinho, mas principalmente para aquelas pessoas que não têm o hábito da leitura, é muito bom entrar num clube de leitura. Certamente é uma experiência muito diferente do que da leitura individual e solitária. As pessoas precisam, aquelas que não têm esse hábito, acho que elas precisam de um empurrãozinho. Outra coisa que a gente estava falando, né, Azuri, com esse mundo tão tecnológico, né, com tanta imagem, a imagem vale mais que 1000 palavras, né, o que dizem. Exatamente. E realmente vale, né? Só que você também precisa da leitura para que você tenha as próprias imagens, para que você desenvolva as suas imagens. Né? Então, hoje tem muito livro que vira filme, e eu gosto sempre dos dois, mas eu sempre vou preferir ler primeiro o livro do que ver o filme, porque eu quero ter a minha própria imagem dos personagens, dos lugares, né, do que eu estou lendo. Até depois porque, a gente
compara. Até porque os filmes, por vezes, eles apresentam outras interpretações. Outra linguagem também. Outra linguagem da obra literária, outras versões do produtor, do diretor, que embora adote o eixo central do livro, mas dão outra conotação, outras interpretações, né? Não tenha dúvida disso. Agora, você também, Ana Beatriz, eu adoro esses nomes compostos. Só que às vezes eu não sei se eu sou Ana, se eu sou Beatriz, se eu sou Beatriz. Ainda tem o apelido que é Bia. É o que resume mais facilmente. Você também é editora e está trazendo essa possibilidade aqui para Nova Friburgo, né? Nessa circunstância, nesse cenário, qual é a realidade do mercado literário nacional? Ou seja, é ainda uma atividade que tem que vencer a resistência da sociedade. Isso tem, ao longo dos anos, tomado uma outra conotação. Você percebe que uma determinada faixa da sociedade está entendendo a importância da leitura, da literatura, isso movimenta o mercado. Qual a sua avaliação como empresária do setor? Eu estou começando, né, nessa parte de editora. Eu já trabalho no mercado editorial há muitos anos, né? Trabalho há quase 16 anos como tradutora literária. Há 5 anos eu comecei a escrever e agora eu estou montando uma editora aqui em Friburgo. Eu acho, em termos gerais, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho números, certo? Eu tenho, assim, noções, não sei te falar de porcentagem exata, números exatos. Embora a porcentagem de leitores no Brasil seja inferior que de muitos lugares, né, no mundo, ela cresce, ela vem crescendo, certo? E o segmento que mais vem crescendo na literatura nacional, não só na nacional, também de livros importados, mas que mais vem crescendo no país é a de livros infantos juvenis. E isso é muito bom. Sem dúvida. Então você está vendo que a gente está conseguindo formar leitores mais jovens e que vão levar isso para o resto da vida. E aí, um ponto que está ajudando a formar esses leitores mais jovens, a tecnologia está ajudando. Não porque eles estão lendo em celular, em Kindle, ou seja lá onde for. É porque existem hoje muitas blogueiras, muitos booktubers que leem os livros, fazem resenhas desse livro, levam para canais de YouTube, levam para blogs e começam a falar, olha que livro bacana, olha, você deveria ler esse livro, aborda essa questão, e isso vai arrebanhando leitores. Então, essas pessoas que fazem essa propaganda de livros, principalmente, né, para os jovens, é muito bom, elas incentivam. A gente vai ter até numa programação da Flinf, no Cadima Shopping, 3 ou 4 mesas com pessoas que falam de livro na internet. Então, ele vai ter sorteio de livros, quer dizer, vai ter um trabalho todo voltado para isso, que a gente percebeu como isso ajuda a ler, como isso incentiva a ler. Então, nós vamos ter tivemos a atenção de ter essas mesas para as pessoas. Mas o mercado ainda é um mercado que tem uma possibilidade muito grande de evoluir, mas, por outro lado, a demanda é menor do que a oferta. Olha só, o mercado editorial ele está sofrendo uma transformação drástica já de uns 5 anos para cá. O que está acontecendo, né? Nós tínhamos os grandes grupos editoriais, empresas realmente grandes, sólidas, certo? Que só queriam publicar também os autores já conhecidos. Consagrados. Só a venda certa. Uhum. Eu quero publicar, e queria publicar muito mais autores internacionais, autores traduzidos, do que autores nacionais. Depois começou a haver uma mudança, né, com isso, até pelo próprio avanço das tecnologias. Então, hoje, na verdade, qualquer pessoa pode editar um livro. Qualquer pessoa que escreve um livro, ela pode lançar um livro sozinha. Claro que ela não vai ter as mesmas facilidades que você fazer isso como editora, porque você lançar um livro não é só você escrever e mandar imprimir. Você lançar um livro é você ter todo um trabalho editorial, de edição,
né, de revisão, um trabalho de divulgação. Então, muitas pessoas lançam o próprio livro e falam, mas eu estou com 200 livros em casa. Claro, porque lançar livro não é só escrever e imprimir, certo? Mas com isso, o que foi acontecendo? Várias editoras foram surgindo, editoras menores, e acabaram criando uma crise nessas editoras maiores. Então, houve assim uma reorganização dessas editoras maiores incrível, né? Eu não vou citar nome, mas eu trabalhei para uma editora 14 anos seguidos, então eu tive um editor fixo, que sempre falei com ele, sempre tratei tudo com ele durante 12 anos, e nos últimos 2 anos, depois que ele saiu, foram 6 editores para essa editora. Então você vê como a coisa mudou, né? Como tudo acabou sendo reorganizado, porque as editoras maiores ficaram um pouco perdidas. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as menores estão surgindo e aí as maiores estão tendo que se rearrumar. Muitas estão se reagrupando, uma compra a outra, uma engole a outra ou se unem, certo? Então está tendo toda uma reforma nesse mercado. A Amazon entrou com muita força. A Amazon hoje ela é editora e ela é uma senhora livraria, tanto de livros digitais quanto livros físicos. Quer dizer, então isso tudo abala. Agora, o mercado editorial nacional cresce. Hoje tem um espaço também muito maior para o autor nacional. O autor nacional está sendo mais valorizado, tem mais espaço para ele. Até porque quando as editoras pequenas surgiram, elas surgiram com menos capital. É muito mais caro você trazer um livro internacional para cá e pagar por ele, Sem né? dúvida. Você tem que ir às feiras internacionais, você tem que pagar o tradutor. Então, isso ajudou o autor nacional a aparecer. E que foi muito positivo, porque a gente tem coisas muito boas nacionais. Só que vai mudando, né? Nada é estático, né? E o mercado hoje ele é muito rápido. Assim como as tecnologias são muito rápidas, o mercado tem que acompanhar, é muito rápido também. Sem dúvida. Mas lê-se mais hoje, isso com certeza. Lê-se mais, com certeza. Lê-se mais hoje. Sob todos os aspectos, é um hábito extremamente saudável e no que se refere à minha experiência, eu que tenho a prática da leitura, é uma ferramenta que considero indispensável para o seu enriquecimento do vocabulário. Sim, claro. Por vezes não. A oratória que você desenvolve, ela é muito estimulada pela leitura, porque você observa as formas de manifestação nas frases, nas sentenças, nos parágrafos, enfim. Você conhece as maneiras de se construir um determinado pensamento através da linguagem escrita. Realmente é sensacional. Sensacional, além do que existe esse mundo lúdico que ele é inerente ao ser humano, independente da sua idade, né? Qualquer obra literária que você faça leitura, você cria um mundo lúdico de imaginação, de poesia, em torno de sentimentos, de emoções em torno daquela obra. Te ajuda a compreender o mundo melhor, né? Sem dúvida. Quando eu me dediquei mais à literatura, eu estudei, né? Quando eu estudei letras, eu me formei em literatura. Eu acho que é muito bom a gente se identificar com personagens, com autores. Isso enriquece a vida e em alguns momentos da sua vida, vários, né? A gente tá sempre em altos e baixos, né? Quando você encontra apoio em livro. Você não precisa estar lendo um livro de autoajuda para encontrar apoio no livro, né? Mas você está lendo uma história e você vê que aquele personagem divide a mesma angústia que você, ou aquele outro vive uma situação parecida com a sua. A gente aprende com os personagens, a gente se afeiçoa aos personagens. É verdade. Né? E às vezes até incorpora. Sim, olha, eu como tradutora, isso, muito engraçado isso. Ótimo. Os livros, em geral, ficava assim 4 meses com o livro. Era mais ou menos um mês a cada 100 páginas. Então, um livro de, em média, 400 páginas, eu ficava 4 meses com o livro. E eu me identificava tanto, eu criava um laço tão grande com os personagens, que às vezes até alguns hábitos dos personagens eu tinha vontade de incorporar. Muito bom. E eu ficava triste quando acabava o livro. Né? É como se eu tivesse perdido um amigo, como se eu tivesse feito uma viagem maravilhosa, encontrei aquela pessoa e depois não vou mais ver.
Isso é bacana. E eu tive tanto ganho com os personagens que eu digo até na tradução, porque é uma relação muito mais íntima, né? Sem Quando você dúvida. está traduzindo, você se apodera do texto do outro, você fica muito mais íntimo de personagens, de tudo, né? Então, um exemplo, eu traduzi um livro uma vez que tinha como cenário o hipismo. Eu tive que ir a lugares em que se praticava hipismo, conversar com as pessoas para pegar a terminologia, né, para ficar tudo. O livro, a boa tradução é aquela que não parece que é tradução. Certamente. Então eu tinha que correr atrás de conhecimento que me permitisse a linguagem mais natural possível. Depois eu traduzi um livro que falava sobre pesca do camarão na Escócia. Eu não fui à Escócia, Fantástico! mas eu tive que pesquisar o Fantástico! assunto. Outro livro eu tive que pesquisar muito sobre golfe, outro sobre o AA. Quer dizer, cada livro que eu traduzia, eu me envolvia. Apicultura. Então, eu estou traduzindo apicultura e eu tenho vontade de comer mel. Pior quando eu traduzi um vampiro que bebia uísque pra caramba. Muito bom! Até bebi mais uísque naquele período. Sensacional, Ana Beatriz. Isso, não só como tradutora, claro, o contato é maior, mas como leitora é a mesma coisa, não sem é? Dúvida, sem dúvida. O personagem te influencia. Influencia, não tenha dúvida disso. Mas as pessoas têm que perceber isso, Tem que se perceber dar chance, exatamente. Né? Tem que se deixar encantar. É isso aí, porque encanta. Se você deixar, encanta. Porque encanta o aspecto, além de todos os que nós já citamos aqui, mas o aspecto emocional é indescritível, né? Indescritível. E às vezes você se depara com determinada publicação que pelas suas condição, pela sua rotina, pela sua disponibilidade de tempo, você vai fazendo aquela leitura por partes. E é muito interessante porque aquilo te desenvolve perspectivas, expectativas em relação ao que você ainda vai ler. Sim, imaginando desdobramentos, enfim, posturas dos personagens, caminho a ser tratado e a ser traçado pelo escritor, realmente é fantástico. Agora, Ana Beatriz, tem um outro aspecto, antes de encerrarmos esse bloco, que me chama muito a atenção de forma negativa e comentávamos isso antes de iniciarmos o programa, que é ainda o elevado índice de analfabetismo no nosso país, né? Mesmo com toda essa oferta, especialmente tecnológica, hoje basta dizer que nós temos o mesmo número de aparelhos celulares que de habitantes no país. Sim. É algo assim absolutamente, eu diria, fantástico. Porque o celular, ele até faz ligação telefônica e recebe, mas é uma ferramenta multimídia. Você usa o celular para diversas finalidades, né? Quase um telefone com ele. Né? Exatamente, é o que eu te disse. Ele até faz ligação. Exatamente. Mas ainda assim, o nosso país detém esse indicador extremamente incompreensível e intolerável, que gira em torno de 4%. Se fizermos essa mesma projeção para Nova Friburgo, estamos aí considerando cerca de 8 mil analfabetos na essência ou analfabetos funcionais. Sim. Que têm dificuldade para ler, mas sequer sabem escrever. Quando muito, assinar seu próprio nome com dificuldade. E aí, por outro lado, nós temos esse mercado maravilhoso que é o da leitura. Como essa questão está sendo tratada por iniciativas que se incomodam também com essa realidade absolutamente lamentável em nosso país? Eu não sei dizer assim, como eu não lido diretamente com educação, eu já dei aula de inglês, já dei aula de português, mas nunca dentro de escola, certo? Então, houve períodos que eu estive um pouquinho mais próxima dessas questões, hoje nem tanto, mas como eu estou sempre também lendo sobre isso, uma coisa ou outra, eu acho que o nível de analfabetismo do Brasil, ele é alto,
porque o país se preocupa muito com estatística. O país se preocupa muito em fazer propagandas, independe de governo, de bandeira, de lado, esquerda, direita, meio, certo? Sempre a preocupação é, nós temos tantas crianças na escola, o nosso índice de analfabetismo foi reduzido em tantos %. Só que, a que preço esses números, né? A gente tem esses resultados? Porque o que se considera um analfabeto? É você saber, você está alfabetizado se você sabe escrever, juntar sílaba? Para as estatísticas, basta isso. Exatamente. Não é? Só que tem uma coisa que se chama letramento. Então, você tem que letrar as pessoas. E isso é o quê? É aquilo que a gente falou antes, ler entrelinha, ler sentido. Não é só ler sílaba e palavrinha, uma palavrinha do lado do outro. Qual é o sentido disso? Então, isso falta. Então, a gente tem um analfabetismo muito maior até do que se fala, do que esses índices, porque as pessoas não conseguem ler direito, elas não conseguem extrair sentido do que estão lendo. Você vê em qualquer lugar que você vá, você percebe isso. Exatamente. Agora, como você vai acabar com isso, sob o meu ponto de vista? Como você vai solucionar isso? Realmente, primeiro, o sistema hoje, né, o sistema capitalista hoje, ele privilegia muito mais as áreas de exatas que as áreas de humanas, né? O que já acho uma falha horrorosa. Eu espero que isso, que haja um retorno para dar importância para essas áreas de humanas. Então, eu acho que a leitura, as aulas de português, elas têm que ser incentivadas, elas têm que ser mais bem trabalhadas, a leitura tem que fazer parte das aulas. É muito mais importante para uma criança que está na escola ela saber ler do que ela saber classificar todos os advérbios, do que ela saber a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Sensacional, não é mesmo. Né? Vamos classificar o sujeito, vamos classificar os substantivos. E não entende por quê. Você sabe hoje se classificar todos os tipos de substantivo? Não. Você sabe me dizer aí? Né? Isso não é muito importante. Isso é importante para quem vai se tornar um professor, certo? Para quem vai estudar letras. Aí você vai estudar a língua portuguesa como ciência. Exatamente, que foi o que eu fiz. perfeito. Então isso para mim, muito mais do que isso, foi necessário. Perfeito. Mas eu não estou dizendo nem que isso não deva ser dado na escola. Mas o mais importante na escola é vamos ler, vamos pegar esse livrinho aqui de história, vamos pegar o livro que for, vamos ler juntos. Deixa eu ensinar você a tirar sentido, deixa eu ensinar você a interpretar. Certo? Então, isso que eu acho que a escola tinha que fazer. Só que isso demanda tempo, só que isso demanda mais professores com um grupo mais reduzido de alunos, isso demanda investimento. E vontade, né? Tem que haver uma boa vontade de se fazer isso. As pessoas têm que perceber como isso é importante. Exatamente. A educação não é número. Aí hoje você vê, tem a escola pública é assim. Não vejo diferença nenhuma. Está todo mundo trabalhando em cima de estatística. E hoje, não conheço ainda nenhum colégio que faça diferente mesmo, tá? Alguns um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores. Mas hoje, o que as escolas querem? Querem que você passe bem na prova do Enem. Exatamente. Eles querem que você tenha um conhecimento, uma memória recente, a ponto de você fazer a prova do Enem, e aquilo tudo está fervilhando na sua cabeça e você tira uma nota boa na prova. Daqui a 1 mês, 2 meses, você parou de ficar olhando aquela matéria toda hora, aquele seu conhecimento não se fixou. Então, eu acho que as escolas hoje trabalham muito nessa memória recente, jogo muito conteúdo para você. No mercantilismo da educação. E as coisas poderiam ser um pouco menos aceleradas, um pouco menos... poderia se exigir menos em termos de quantidade para se exigir mais em termos de qualidade. Não tenha dúvida disso. Muito bom. Muito bom, sensacional, você está se saindo muito bem. Depois do intervalo, continuaremos com essa conversa absolutamente interessante e tranquila com a ilustre convidada Ana Beatriz Manier, sobrenome francês chiquérrimo. Da Romênia. Da Romênia? É francês da Romênia. Francês da Romênia. Depois eu explico isso. Sensacional. Escritora, tradutora, editora, professora, enfim. Pessoa, além de
bela e simpática, e aí faço o adjetivo e a qualificação com todo respeito, traz muita beleza ao nosso cenário, abordando aspectos relacionados ao universo da leitura e também vindo destacar a segunda edição da Feira Literária de Nova Friburgo, que acontece no último final de semana deste mês. Uma proposta absolutamente sensacional e imperdível. Como também, após nossos reclames comerciais, você terá a oportunidade de conhecer, mesmo que só pela sua imagem, um ilustre convidado que está aqui na condição de assistente desta edição inédita do programa Cidade Real. Garoto, você é muito bom. Eu gostei desse seu novo corte de cabelo. Você está parecendo, guardadas as devidas proporções, aqueles profetas antigos. Você realmente está assim com um semblante compenetrado. Te fez bem esse novo look. Depois do intervalo, retornaremos com esta conversa sensacional e extremamente oportuna neste mês de outubro, em que celebramos e comemoramos o exercício da profissão do professor. Mais do que profissão, professor, mestre, educador, tem uma missão, mas precisa ser reconhecido como tal. Depois do intervalo, retornaremos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Muito bom. Tá bom, meu amor. Nos divertimos aqui durante o intervalo. E que a nossa convidada foi incumbida aqui de uma tarefa surpresa. Conversando com o nosso assistente que está aqui neste momento e que você vai observá-lo nesta tomada e com a apresentação de Ana Beatriz com a sua impecável locução em inglês. Por favor, querida. Não, vou ter que falar em português, né? Tá certo. O apresente. Ok. Essa pessoa que nós vamos ver agora na câmera. Isso. Cadê? Ok. Onde está na tela, melhor dizendo. Chama-se Alain de Pasquet. Ele é da Suíça, da parte francesa da Suíça, e ele está aqui em Friburgo fazendo um documentário sobre a televisão local. Por quê? Né? Nós teremos os nossos 200 anos agora no próximo ano, né? O aniversário de Nova Friburgo, e ele quer fazer como se fosse uma comparação entre a Freiburg suíça e a Friburgo brasileira. Então ele está aqui fazendo um documentário sobre a televisão local. Está há quanto tempo aqui? Alain, há quanto tempo você está aqui? How long have you been here? We arrived 1 week ago and we still have 1 week left to finish our movies. Então, ele está aqui há uma semana e vai ficar mais uma semana até você terminar o documentário, não é isso?
Ok. E qual a idade dele e qual é qual o grau de instrução ou qual a escolaridade dele na Suíça? And how old are you? I'm 24. And are you a graduate student? Yes, so I am in a cinema school. Okay. And we came here, my schoolmates and I, to make short movies about Nova Friburgo for the 200 years anniversary of the city. Então, o Alan, ele é um estudante de cinema e ele está aqui com alguns colegas de turma justamente para fazer esse trabalho, esse documentário sobre a televisão local. Para encerrar e não te sacrificar mais e agradecendo a sua competência, qual é a percepção dele sobre Nova Friburgo? Qual é a avaliação dele sobre nossa cidade, do que ele já conheceu, do que ele já viu? So how do you like Nova Friburgo, the Brazilian Friburgo? What can you tell us about the city? So first, it's very different from the Freiburg in Switzerland. Yeah, sure. People here are very nice to us, very, how can I say that, we feel comfortable, we feel welcome. It's easy to get in touch with the people and to help us in our process. And also I'm fascinated by the Brazilian people, how they look. There is not like one kind of Brazilian people, but it's really a mix of different cultures. A nice diversity. Yeah, métis. I don't know if it's an English word, but the skin is. There is a lot of different types of people, and I like this thing. Então, ele está falando que a Friburgo brasileira é muito diferente da Friburgo suíça e que uma das coisas que o encanta aqui é como é fácil você lidar com os brasileiros, como é fácil lidar com as pessoas aqui. E que outra coisa que ele acha incrível é a diversidade do nosso povo em termos da própria aparência, de pessoas de várias raças e cores e jeitos. E que isso é uma coisa que o deixa feliz, que é uma boa surpresa para ele em termos de Brasil, de Friburgo e de Brasil. Sensacional. Sensacional, né? Emprego aqui, hein? Você se saiu excelentemente bem. Mas você me pegou no susto, isso não se faz. Não se faz, mas quem sabe... Não vem preparada para isso. Mas você se saiu muitíssimo bem. Eu que conheço minimamente a língua inglesa, pude acompanhar o diálogo, mas não me atrevi diante da sua sabedoria, do seu conhecimento, em conversar com Alan. Realmente foi sensacional. Foi especialmente diferente no nosso programa e você mostrou toda a sua competência, todo o seu conhecimento, toda a sua tranquilidade. Você saiu muito bem e eu tenho certeza que o Alan também, porque está há pouquíssimo tempo no país. Bonito o sobrenome dele, né? Sem dúvida. Sobrenome? Could you say it again, Alan? Alan Dusquet? Dupasquet. Olha que coisa bonita. Chique. Dupasquet. Programa chique. E eu achava que Manier era bonito. Dupasquet é muito mais bonito. E aí, Ana Beatriz, por oportuno, sugiro a você encaminhar seu vastíssimo e, vamos dizer assim, valoroso currículo para a Discovery Channel. Você se sairia muito bem, entendeu? Nessas ocasiões. Muito legal, foi muito bom tê-la nessa condição aqui. Algo absolutamente inesperado, né? Foi apenas uma proposta que me surgiu e teve a devida concordância de todos. Muito legal. Vamos falar agora da FLINF, né? Nós temos aí ainda uma pauta quase que inesgotável e certamente em algum momento você retornará porque você saiu muito bem, você fica bem
no monitor, a sua... Passei batom correndo, né? Isso. Deu um trato no look, né? Buscou o make-up, né? Coisas Urgente. desse tipo. Urgente e tal. Mas, sobretudo, a sua simpatia e descontração estão sendo, assim, traços marcantes dessa entrevista. Muito legal. Obrigada. Quais são os atrativos desta segunda edição da Feira Literária de Nova Friburgo? Quando acontece, os locais e qual a programação a ser oferecida? Nossa, é tão extensa. Eu sei disso. Deixa eu falar de memória, não vou lembrar de tudo, não. Uhum. Começa no dia 26, vai até o dia 29 de outubro. Então, no dia 26... Você quer fazer uso do roteiro? Ou não precisa? Daqui a pouquinho, se precisar, eu vejo. Ok. Então, no dia 26 e 27, na quinta e na sexta-feira, é uma programação mais voltada para escolas, para professores, alunos, também aberta para a população, certo? Onde nós teremos as oficinas que estão vindo da PUC, da cátedra da PUC, um programa, cátedra da Unesco da PUC, um programa muito bacana, que vai falar sobre mediação de leitura, formação de leitores, sobre os sentidos da escrita, os sentidos que são tocados com a escrita e com a leitura, certo? Então, vai ser assim, eu quero fazer, se eu puder, eu faço todas essas oficinas para inteirar mesmo as pessoas, não só os mestres, os alunos, mas as pessoas que se interessarem por leitura como um todo. Então, na quinta e na sexta, a programação é mais em relação a isso. No sábado, embora nós teremos também, certo, lançamento de livros na quinta e na sexta. Aí eu preciso do óculos para te dizer quem, né? Fique à vontade. Dá licença. Vamos ver aqui. Só para ler para você, nós temos a Arte de Contar Histórias com a Maria Clara Cavalcante. Nós temos Práticas de Mediação de Leitura. Nós temos a experiência literária a partir dos sentidos do corpo. Olha que coisa bacana. Muito bom. Nós temos dinamização de acervos em espaços de leitura. Na quinta, nós teremos também lançamento do livro do Henrique Rodrigues, O Próximo da Fila, e do Carlos Abud e da Flávia Gonçalves, que são escritores friburguenses, professores friburguenses, também vão lançar o romance deles aqui. Excelente. E nós temos depois um show de jazz. E no final de semana, no sábado e no domingo, a gente tem também muita coisa. A gente vai ter lançamento de livros, a gente tem... uma mesa, nós temos uma mesa com a Caixa de França, que é uma compositora de música popular brasileira. A obra dela, as músicas dela lidam muito com a literatura. Ela já é muito conhecida Brasil afora, ela mora em Lumiar e ela está vindo aqui. Ela vai ter a mediação, a mesa dela, de Hugo Suckman, que é o curador do Museu da Imagem e do Som, uma pessoa com uma vasta experiência cultural. Nós temos uma mesa sobre o amor eros, sobre a ótica feminina, na escrita feminina, com a Adriana Harmony e a Paula Gicovati. Então, as obras delas serão lidas, serão mencionadas. Nós teremos uma mesa sobre futebol, Excelente. Sobre literatura e futebol, com o escritor Sérgio Rodrigues, que teve um romance premiadíssimo, O Drible, e o Arthur da Pieve, o jornalista. Nós teremos uma mesa sobre terceira idade, o ser e o perceber, o que é ser e como se perceber idoso, um assunto que está muito em voga e que a gente tem que desconstruir muitas formas de olhar para o idoso. Eu vou, inclusive, lançar um romance meu, né, durante essa mesa. Nós temos uma mesa sobre... Eu preciso ver a programação agora. Fique à vontade, querida. É muita coisa. Aliás, é muito trabalho, muita coisa. Até porque você, com esse óculos, aí se parece ainda mais com uma professora. Uau! Olha só, nós temos... olha só que bacana. Luiz Antônio Simas e a Luísa Taíde, uma mesa... Que cidade é essa anacrônica? Então, nós teremos esse gênero textual discutido. Temos o Eni Ventura apresenta Afonso Romano de Santana no lançamento de um livro de poemas dele, A Vida é um Escândalo. Nós temos no Cadima Shopping as blogueiras, os booktubers. Nós temos uma mesa só de biografias musicais com o Paulo César de Faria, que escreveu a biografia do Roberto Carlos, que mudou a lei da biografia no país, né, por conta de todo aqueles inconvenientes que eles tiveram.
A Cris Fuscaldo, que escreveu a biografia da Legião Urbana. Nós temos Álvaro Ottoni com contação de histórias. Nós temos uma mesa de poesia em que a Iracema Macedo vai também fazer o lançamento do livro dela, que Iracema Macedo é uma poeta de Natal que vive no Rio já há alguns anos, maravilhosa, de poemas muito contundentes, muito fortes. A mesa sobre o clube de leitura das mulheres que correm com os lobos, que eu já tinha comentado com você. Uma outra mesa, Mulher Negra, Vozes, olha só, hein? Com Flávia Oliveira como mediadora, Raquel Nader, que conta histórias africanas, Alexandra Silva, Preta Porter, ela tem um programa Preta Porter e Sarau do Alemão. Ela trabalha com poesia nas regiões, nessas comunidades. Nós temos vários lançamentos de livros na Livraria Arabesco e na Livraria Sabor de Leitura. Que mais? Nós temos uma mesa sobre crônicas do samba. Então, nós temos uma de futebol e literatura, nós temos agora uma de samba e literatura com o escritor André Diniz e o jornalista Aydon André Mota. E outra coisa, olha só, nós temos uma mesa que vai falar sobre as fragilidades masculinas. O homem e sua sombra. O homem e sua sombra. Você sabe por quê? Olha muito só, o tema da FLINF, né? Nós estamos homenageando Marina Colasanti e Afonso Romano Santana. Nós temos um casal com leituras de mundo diferente. E é entre a espada e a rosa, que é um conto de Marina. Então, qual foi a nossa ideia? Normalmente você considera o homem a espada e a mulher a rosa, mas há um diálogo, né? Há uma troca de papéis o tempo inteiro. Então, vamos mostrar o lado frágil, o lado rosa do homem. Sensacional, menina. E vamos mostrar o lado espada também das mulheres. Ótimo. Então, nessa mesa, nós teremos o lançamento também de um livro pela Imédia Res, que é o autor André Rezende, com o livro Dias Assados, e o escritor que estará à mesa com ele, o escritor Carlos Eduardo Leal, que também é um psicanalista de Niterói, que também é escritor, está vindo para cá. Ana Beatriz, eu preciso lhe interromper. Então pode interromper. Ok? Porque estamos caminhando para a reta final do programa e eu ainda quero que você fale, mesmo que sucintamente, acerca das suas obras literárias. Aquele interessado, aquela interessada que nesse momento se seduziu por essa programação, entendo, absolutamente diferente, multidisciplinar, atual, polêmica, não tenha dúvida disso. Algumas mesas que abordarão determinados aspectos aqui são extremamente atuais, polêmicos, contraditórios, né? E o contraditório é bem-vindo, o contraditório é louvável, faz parte do processo democrático. E que querem tomar conhecimento dessa programação através da internet. Existe algum site, alguma forma de tomar conhecimento da programação em sua totalidade? Essa programação ela já ela sai da gráfica hoje, certo? Correto. Então ela já vai estar impressa. E na internet tem o site da FLINF. Agora não sei te dizer o endereço, né? Deve ser www, enfim. Entra lá no site Google. Digita FLINF no Google que você vai chegar lá. Você vai chegar lá, exatamente. E no Facebook já está disponível, no Instagram, nas mídias sociais já está disponível. Já está disponível no Facebook, no Instagram. Isso. Com exceção das oficinas, que são oficinas pagas, todo o resto da programação é gratuita. É você chegar e assistir, certo? Programação gratuita. Toda gratuita. Excelente, excelente. E há temas, realmente, como você falou, polêmicos e temas que têm que ser discutidos. Temas que valem a pena, que vão ajudar muita gente. Que as pessoas vão se identificar. Sensacional. Por último, mas não menos importante... Você desculpa até que eu li muito rápido a programação, porque ela é muito extensa. Tranquila. A programação realmente é extensa. Vale você tomar conhecimento através das redes sociais e certamente através de um site, porque é extensa, com várias propostas em locais diferentes, em horários diferentes, ou seja, permitindo que qualquer que seja a sua rotina, você tenha oportunidade de frequentar, de assistir, de compartilhar, de conviver e eu digo até de se emocionar em alguma dessas oportunidades. Mas você também
tem uma obra literária também bastante considerável, que nós não conseguiríamos abordar hoje aqui, mas que você retornará, porque eu quero tratar dessa questão, até porque você sabe lidar muito bem com as câmeras. Obrigada. Fique tranquila, eu que costumo observar essa performance, já avalio dessa maneira. Mas especificamente você vai fazer o lançamento de um livro, de um romance nessa feira. Do que se trata? É um romance, o nome do romance é Te Ajudarei a Ir Se Quiseres. E ele é um romance que fala essencialmente sobre escolha, escolha na terceira idade. Sensacional. E é isso que eu falo, e isso tem que ser falado, porque em relação ao idoso, eu acho que todo mundo se sente no direito de decidir por ele, de fazer escolhas por ele, né? Os filhos se sentem no direito de fazer escolha pelos pais, os sobrinhos, os netos, e não é bem assim, né? O idoso tem salvo uma doença que o deixa senil e que ele não possa responder pelos seus atos, ele é um ser humano digno e mantém todos os seus direitos. Então, esse livro fala de um momento de uma senhora que ela, depois de um casamento de 40 anos, um casamento infeliz, um casamento mais ou menos de fachada, ela tem a oportunidade de se encontrar com o antigo amor da juventude. E ela tem que decidir se ela vai se permitir essa ousadia ou não. Então, o livro ele vai falar o tempo inteiro disso e dos conflitos que ela terá em relação a essa escolha que ela tem que fazer. Né? E eu até falo, ele já está em pré-venda esse livro, e quando eu autografo esse livro, eu falo, esse é um livro sobre escolhas, independente de qual vai ser essa escolha, se essa escolha é pelo sim ou pelo não, mas é pela liberdade de você escolher. E é uma liberdade que você não perde com a idade. Então, aquelas pessoas que acham que podem decidir para um idoso, que acham que ele não tem mais vida pela frente, elas estão enganadas. Se você tem 2 anos de vida pela frente, você tem que vivê-los dentro da sua vontade, você tem que vivê-los bem e dignamente. Eu quero trazê-la aqui para a gente fazer um programa só sobre essa questão, que eu acho fantástica. Tá pano para manga isso. Fantástica, fantástica. E nós temos uma parcela razoável da nossa expressiva audiência de pessoas que já estão começando a caminhar para a terceira idade, formadores de opinião, etc, 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 que se interessariam bastante por essa sua abordagem. Agora, a escritora Ana Beatriz também tem no seu currículo a versão ou a informação, ou como queiram, do biscoito de polvilho. Pena que o livro não está aí. Exatamente. O Globo é aquele biscoito já tradicionalíssimo que todos nós, eu tenho certeza absoluta, já tivemos a oportunidade de prová-lo, e ela, de maneira assim muito competente, traz a biografia desse biscoito. Algo imperdível, imagino que lúdico, sim, fantástico, e certamente numa breve oportunidade você nos privilegiará com esse conteúdo. Encerrando, querida e competente e encantadora Ana Beatriz, obrigada. Você foi extremamente colaborativa aqui na apresentação do nosso assistente, o querido cineasta, ou estudando para tal, suíço, Alan de Pasquier. Yes? Acertei? Eu não lembro, fala de novo. Do Pasquier, de Pasquier. Nossa, sua memória está melhor que a minha. De Pasquier, tem que fazer biquinho, de Pasquier. Mas também é chique manier. Não faz tanto biquinho, mas o francês da Romênia, né? O francês que veio pela Romênia. Tá certo. Para a gente, numa próxima oportunidade, desdobrar outros aspectos, especialmente esse relacionado à sua recente obra literária, que vai ser lançada
na Flinf, que acontecerá no último final de semana do mês de outubro. É quinta e sexta e o sábado e domingo. 26, 27, 28 e 29. Exatamente, nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro, em diversos locais como Cadima Shopping, como o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, como na Fundação Dom João VI, enfim, vale acompanhar, vale assistir, porque engrandece.